Bom dia, meus amigos. Um bom sábado para todos nós. Que bom que o final de semana chegou. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos dê sabedoria, que a gente possa entender a mensagem de hoje. No livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, a mensagem de hoje é a de número 235, que diz o seguinte: renegue o desânimo que diz ser a vida amarga e o futuro de desabores. Pense da seguinte forma e não se dobre. Jamais seguirei as ideias de prejudicar os outros, ou de desânimo e negativismo, pois que me jogam nos braços do arrependimento. Tudo faço com otimismo, de pé, olhando o horizonte, e não como se estivesse caído num buraco. Procuro o lado bom dos fatos do dia, nas amizades, no trabalho, no lar, e pendo para a paz e a alegria. Evito o lado escuro e triste. Curvo-me perante Deus e não me considero um triste a mais. Uso o dia de hoje pensando no amanhã que me espera. Ninguém é vencido quando está com Deus. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 8, Bem-aventurados puros de coração. E o item é escândalo. Item 13, 14 e 15. É necessário que aconteça um escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que aconteça o escândalo, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são suas primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão o remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem de seu livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que é inútil procurar melhorar os homens, porém não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem e ninguém mais procurasse fazer mal a seu próximo, todos seriam felizes, porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído, e será também o futuro da Terra, quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de moradia de exílio e de lugar de provas e expiações para espíritos rebeldes.
obstinados em fazer o mal, e que foram expulsos dos orbes em que as humanidades realizaram progresso moral. Que assim seja. Meus amigos, os escândalos são consequências do nosso livre-arbítrio, porque nós temos o poder na mão de decidir se vamos fazer o bem ou se vamos fazer o mal. Infelizmente, muitos de nós, quando colocamos isso numa balança, fazer o mal pesa mais. Os escândalos são os nossos deslizes e tropeços, nossas imperfeições. E nós temos a obrigação sempre de fazer o bem. Mas, infelizmente, vimos muitos por aí afora, cada vez mais, pregando a mentira, a discórdia, a desunião, esquecendo de que, quando a gente faz o mal a alguém, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê força, nos dê sabedoria, para que possamos compreender a mensagem de hoje, que possamos seguir os ensinamentos do Cristo. Amado Mestre Jesus, sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, nunca nos abandona. Te entregamos em Tuas mãos este dia de hoje. Agradecemos pela semana toda que passou, por todos os ensinamentos. Agradecemos pela nossa família, por todos os membros da nossa família, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, físicas, financeiras, aqueles que por algum motivo se envolveram nos vícios. Te entregamos, Pai, aqueles que se encontram nos hospitais do mundo todo, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos. Te entregamos os nossos políticos. Te entregamos o controle deste planeta. Tem misericórdia de cada um de nós. O Senhor conhece cada um, mesmo antes de falar. Nós só te agradecemos pelo que temos, principalmente pela vida. Obrigada, Senhor, por mais um dia, pela equipe espiritual que nos acompanha, pelos irmãos de luz responsáveis por esse trabalho, pelos nossos anjos guardiões, nossos mentores e guias espirituais. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje é uma história de 2 monges atravessando o rio da discórdia. 2 monges se preparavam para atravessar um rio, conhecido como Rio da Discórdia, antes de subirem uma montanha chamada de Montanha da Fé. Um deles era novo e o outro velho. Ao chegarem às margens do rio, os religiosos ficaram ao lado de uma moça muito bem vestida, que também queria chegar ao outro lado do rio, mas com um detalhe: sem se molhar. Com um olhar, ela pediu ajuda ao monge mais novo.
Este desviou o olhar e seguiu pelo rio. A mulher arrumou os cabelos, se abanou com leque e dirigiu seu pedido de ajuda com um profundo olhar para o monge mais velho. Este não teve dúvida. Pôs a moça nos ombros e atravessou o rio, carregando-a. Do outro lado, satisfeita e seca, ela agradeceu o velho e olhou o novo com desdém. E o novo olhou com indignação e raiva para o velho. O monge retribuiu aos dois com um olhar de compaixão e tranquila alegria. Nem é preciso dizer que aquilo irritou ainda mais o mais novo. Os monges continuaram seu caminho, rumo à montanha da fé. O novo carregava um semblante pesado e carrancudo, e o velho levava com ele sua expressão de leveza e serenidade. De acordo com as regras de sua fé, os monges não deveriam tocar as mulheres. Caminharam por horas, mas o monge mais novo ainda estava perplexo com a atitude do mais velho. Quando chegaram ao pé da montanha da fé, o jovem não aguentou mais e expressou seus pensamentos em voz alta. Você sabe muito bem que os monges não devem tocar as mulheres. Por que carregou aquela moça pelo rio? Naquele momento, julguei que ajudar um outro ser humano sem julgá-lo fosse mais importante do que não tocá-lo. No entanto, eu larguei a moça há 3 horas atrás e a deixei às margens do rio. Por que você continua carregando a moça? Meus amigos, essa historinha nos serve de reflexão. Vamos refletir. O que a gente continua carregando nos ombros? Que Deus abençoe a todos. Na próxima segunda-feira, se for da vontade do Pai, estaremos aqui, reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia.